Eu queria dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queria ler com você um salmo de número 73. Abra sua Bíblia comigo. O texto vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passaram por sofrimento, ele tem o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos e de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente fui-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos. Tudo tentei entender, tudo isso, e achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordam. Quando te levantares, o Senhor, tu o farás desaparecer. Quanto ao meu coração estava amargurado, e o meu íntimo se sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Muita atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem então eu no céu, senão a ti, e não há na terra quem eu desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa hora suplicar a sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Venha nos abençoar de uma forma toda especial, Pai, que o Senhor aceite, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a tua palavra, que os cânticos falem aos nossos corações, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, por nossas vidas e pelas vidas daqueles que vão estar cultuando a Deus conosco, Pai. Derrama da tua graça, a tua misericórdia, que seja uma noite, Senhor Deus, da ação do teu Espírito sobre nossas vidas. Nós clamamos pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que vão estar cultuando a Deus conosco. Derrama, Senhor Deus, da tua graça, a tua bondade, da tua misericórdia. É a nossa oração no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Glória seja o nosso Deus. tanto amor em teu
Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o viver. Teu amor me guiará até o fim. Vamos do início? O que tem a não ser tanto amor, não há amor maior que o teu por nós, Senhor. Teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará para todo sempre. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. E se estou triste, minha fé está em ti. Tua poderosa mão, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Declare comigo: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor, e esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Aleluia. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Louvado seja teu nome, Senhor. Gostaria de estar entrando na presença do Senhor através de uma oração. Feche seus olhos. Colocar a vida do sogro do irmão Rafael, veio agora na minha mente, ao qual fraturou o pé, quebrou o pé essa semana, e o nosso irmão Rafael, esposo da irmã Luana, pediu que a gente estivesse orando.
Também veio agora no meu coração o irmão Mateus, sua esposa, tantos outros irmãos. Que o Senhor possa nesse momento entrar com provisão. Feche seus olhos. Pai, nós só temos a Ti, como nós acabamos de louvar, de engrandecer o Seu nome, Jesus. O Senhor é a esperança. Sua palavra diz isso, Jesus. E quão bom que nós podemos experimentar, Jesus, nesse momento de tribulação, ó Pai, nesse momento, ó Pai, em que o mundo está de pernas para o ar. Ó Pai, quantas pessoas sem esperança, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, nesse momento, Jesus, não conseguem, ó Pai, ver, ó Pai, uma saída. Jesus, que a gente possa, ó Pai, como a Sua palavra nos ensina, ser sal e luz, para que a gente possa levar, ó Pai, essa esperança, a luz àqueles que estão nas trevas. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nesse momento eu te peço por cada irmão que está conectado, Jesus, celebrando ao Senhor através da internet, que está, ó Pai, no seu lar ou no seu trabalho. Jesus, visita cada coração. Jesus, entra, ó Pai, com providência, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, porque não há outro nome, ó Pai, acima dos céus, acima da terra, nome poderoso como o nome de Jesus. Visita, ó Pai, o sogro do irmão Rafael, Pai, ó Pai, a necessidade dele, ó Pai, essa enfermidade, Jesus. Toma conta, toma nas suas mãos, Pai poderoso. Também te peço, ó Pai, pelo irmão Mateus, sua esposa, Jesus, cuida dos corações dos seus filhos, Jesus. Quanto outros irmãos também, ó Pai, que por algum momento, por alguma dificuldade, ó Pai, de enfermidade, ou qual seja a outra, ó Pai, nesse momento possa estar entregando, ó Pai, na Sua presença. Visita, ó Pai, sonda cada coração, a cada lar, a cada família que está assistindo, ó Pai, a essa palavra. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar celebrando o Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifique a minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar
edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Nesse momento, se tiver alguém aí do seu lado, da sua família, mesmo se não estiver em outro cômodo da sua residência, chame ele nesse momento. Você tem a oportunidade de ser que ele é importante para você. Talvez há dias, há semanas, você não diz para sua mãe, você não diz para seu esposo quanto ele é importante na sua vida. Diga isso em nome de Jesus. Se ele não estiver próximo a você, faça um WhatsApp, faça uma ligação, meu querido. Mas não deixe de amar a sua família, de mostrar que a sua família é bênção do Senhor na sua vida. Amém? A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu, Jesus, pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Aleluia. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Nossa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Vivendo a
preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja o nosso Deus. O pastor está com a palavra. Deus te abençoe, meu querido irmão. Eu queria comentar um pouquinho do Salmo que a gente acabou de ler agora há pouco. Asaf, ele tem um sentimento horrível de inveja, porque ele vê e faz uma pergunta que hoje muitas pessoas fazem: como que eu sirvo a Deus e as coisas dão tudo errado para mim? E como aquele lá não serve a Deus e dá tudo certo para ele, os filhos deles nem ficam doentes? E ele fez essa pergunta e confessa aqui que os pés dele quase escorregaram, e ele então ficou intrigado com isso e ele buscou Deus para entender. E quando ele busca Deus, Deus mostra para ele que o final dessas pessoas é trágico. Ou seja, por mais que você tenha dinheiro e fama, por mais que as coisas dê tudo certo, se você não tem Deus, o teu destino é um inferno. E aqui ele mostra muito claro que ele entendeu que o bem maior não são bens materiais, mas o bem maior é ter o próprio Deus. Por isso ele diz assim: a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a ti, e não há quem eu deseje além de ti. Ele compreende que o maior valor que alguém pode ter é o próprio Deus. O maior bem que alguém pode ter é o próprio Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nesse instante. Eu quero orar nesse tempo também, agradecendo aqueles irmãos fiéis que têm sustentado o ministério dessa igreja, pessoas que têm se colocado para abençoar. Eu queria orar por essas pessoas. Confesso a você, irmãos, que não sei se você está sendo fiel, mas que nesse tempo muitas pessoas deixam de trazer os seus dízimos, as suas ofertas, e que se dependesse deles, a igreja estaria fechada, esse culto não estaria acontecendo, mas por causa desses fiéis, tem abençoado a vida da igreja, e a gente pode pagar as contas. Então, por essas pessoas, eu gostaria de orar nesse tempo, por esses irmãos fiéis. Pai, nós queremos clamar, Senhor Deus, a sua bênção, ó Deus, para aquele, Senhor Deus, que tem colocado o seu coração na obra, e tem, Senhor Deus, no tempo de pandemia, buscado ser fiel, Senhor Deus, em todas as coisas. Ó Deus, como a tua palavra nos ensina, que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Ó Deus, e que muitas vezes nós entendemos, Senhor Deus, que pessoas não têm o muito, ó Deus, porque não são fiéis no pouco. E a palavra de Deus nos ensina isso, que na fidelidade o Senhor aumenta, Senhor Deus, os nossos bens, o Senhor aumenta, ó Deus, aquilo que precisamos, não só, ó Deus, dinheiro, mas prosperidade espiritual, de dependência do Senhor. Por isso eu quero clamar que o Senhor continue a derramar as mais preciosas bênçãos na vida desses irmãos fiéis. Que o Senhor possa cuidar, Senhor Deus, para que jamais falte o alimento, jamais falte na despensa, jamais falte a saúde, jamais falte, Senhor Deus, o derramar da tua graça, da tua bondade sobre essas vidas. Abençoe-os poderosamente, Pai, no nome de Jesus. E eu quero clamar também por aqueles que estão sendo negligentes, que o Senhor, Senhor Deus, toque os corações, para que a fidelidade seja realidade também na vida deles. Aprendam com o Senhor a fidelidade, a não colocar, ó Deus, o coração em bens materiais, ó Deus, e não ser tão ansiosos, ó Deus, e se endividar a ponto de não pagarem suas contas. Pai, no nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor também sobre essas pessoas. Ensina a eles, Pai, como é bom depender do Senhor e ser fiel ao Senhor. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Essa semana foi uma semana muito especial para mim e para minha esposa. Foi uma semana em que nós comemoramos 34 anos de casados, na verdade 35 anos que a gente já se conhece. E foi assim um momento de muita alegria, de privilégio mesmo, né? E uma semana também de lembrar as coisas que aconteceram nas nossas vidas, as bênçãos de Deus, as dificuldades, tudo aquilo que a gente passou, né? Aquilo que vivemos. E eu estava agradecido a Deus, dizendo para ela como é bom poder ter os filhos diante do Senhor, como é bom a gente poder deitar e saber que eles amam a Deus e temem a Deus e estão debaixo da graça do Senhor.
E como é triste também aquelas famílias que os filhos não estão diante do Senhor, não estão na presença do Senhor. Como é triste. E aí a gente adorava a Deus, louvava a Deus por esse privilégio, né? E recordamos bastante coisa, recordamos também quando a gente se conheceu e nós se conhecemos no ginásio em que a gente estudava. E na verdade eu já tinha visto, mas ela ainda não tinha me percebido. E um dia de domingo, um dia de sábado à tarde, eu penso, não lembro, eu fui no balneário de Água Quente e aí chegando lá, ela estava lá. E aí aquele olhar, olho no olho, né? E aí então o coração bateu forte, eu ofereci uma carona para ela e ela aceitou montar na minha garupa e está até hoje conosco, né? Está até hoje comigo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, é um privilégio poder. Esse mês é de família e como é bom a gente poder falar da nossa família, ter toda a nossa família diante do Senhor. Privilégio. Eu quero continuar pregando sobre família, falando um pouco mais, né, sobre família. E eu queria ler hoje, na verdade, uma parábola, não é? Queria ler com você uma parábola que está lá no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, a gente vai ler até o verso 32. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade com eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a padecer necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam novilho gordo, matem e vamos fazer uma festa, alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero orar com você, feche seus olhos nesse momento. Pai, nós clamamos a sua misericórdia, a sua bondade sobre nossas vidas, que a tua palavra fale ao meu coração, ao coração daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa falar poderosamente aos corações. Abençoe desde já, é minha oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria então discorrer um pouquinho dessa história e você vai acompanhar comigo com certeza. Fica claro aqui que essa passagem, ela não é uma única parábola, são 3 parábolas, né? E alguns teólogos, um deles, por exemplo, Lockyer Herbert, ele fala que é uma parábola só, ou seja, Jesus fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e ele fala do filho perdido, para que aqueles escribas, aqueles homens que estavam ali, de certa forma murmurando, falando de Jesus estar com os pecadores, para que eles compreendessem o que estava acontecendo ali naquele momento, para que eles entendessem. Então Jesus, ele explica através de parábolas, Tanto é que quando ele fala da ovelha perdida, a gente pode entender que quando você fala para uma pessoa específica, quando você dá um exemplo específico, por exemplo, se ele fala de ovelha, se você é pastor, você vai entender o que é uma ovelha perdida. E ele fala assim, se uma ovelha está perdida e você então vai lá, recupera, você não tem que se alegrar, fica feliz porque ela foi recuperada. Agora, se você é um empresário, se você gosta de dinheiro, se você tem o seu valor baseado em dinheiro, então o que Jesus fala? Olha, se você tem uma dracma, se você tem um dinheiro e esse dinheiro está perdido, e de repente então você acha esse dinheiro, não é natural que você se alegre, que você festeje? Aí então ele chega no ponto X, ele fala assim, olha, tinha um pai que tinha 2 filhos, e um deles fala assim, me dá a minha parte, e ele dá a parte. Então esse filho vai embora e vive dissolutamente, gasta todo o dinheiro, mas ele se envolve de tal forma que ele padece necessidade. E aí quando ele está padecendo necessidade, ele lembra do conforto da casa, do pai que ele tem, ele lembra do aconchego, do carinho, do ser bem tratado. Ele diz assim, até os empregados são melhores tratados, estão vivendo melhor do que eu. Então eu vou voltar. E ele cai em si e ele volta para casa. E ele chega lá, ele simplesmente fala, pai, pequei contra o Senhor. O pai abraça ele, né? E ele reconhece, fala assim, você é filho, vai lá e põe um anel no dedo dele, põe uma roupa nele, põe sandálias no pé, mata um novilho gordo para poder festejar, porque ele estava perdido e agora voltou. Estava perdido e agora voltou. Embora o irmão dele não compreendesse isso, e Jesus coloca isso de propósito, com certeza, para que, olha, tem muita gente dentro da igreja, gente que não compreende essa alegria de ver os salvos, de ver pessoas convertidas, de ver homens e mulheres que estavam perdidos voltando, não entendem isso. Então, o motivo de que Jesus mostra essa parábola é exatamente esse, para dar a noção, né, de que nós devemos se alegrar com aqueles que se convertem, se alegrar, ter felicidade de ver um ladrão se tornando um homem honesto, a felicidade de ver uma prostituta se tornando uma mãe de família, a alegria de ver um homem que não pagava ninguém se tornar um bom pagador, um homem, sabe, preocupado com o seu caráter, com a sua boa fama. Pessoas que eram totalmente, sabe, viciadas, caídas no chão, pessoas viciadas em cigarro, em bebida, em drogas, sendo regeneradas, voltando a Deus, pessoas que mentiam. Entenda o que eu estou falando, aquele ladrão que você olha e fala assim, não tem jeito, você deve ficar feliz, porque ele era perdido e de repente ele vem e se ajunta com o povo de Deus, se é uma pessoa que se torna salvo, se torna filho de Deus, se torna nova criatura. Então a palavra de Deus vai mostrar isso para nós, que nós devemos alegrar-nos, ficar feliz com o que o texto nos mostra. E Jesus mostra isso muito claro. E eu queria pensar nessa alegria, né, de rever aquilo que estava perdido. Eu queria pensar nessa alegria.
A alegria de rever aquilo que estava perdido. Vamos estudar o texto. Eu queria que você estudasse o texto comigo nesse momento. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você nessa hora é essa independência de Deus, sinônimo de perdição, ou sinônimo de perdido. A independência de Deus é sinônimo de perdido. E é isso que eu quero conversar com você um pouquinho. Olhe só no texto. O texto vai dizer assim: mas o filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu, né, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com bolotas de porco, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Entenda, esse rapaz, esse exemplo que Jesus dá, nada mais é do que você. Nada mais é do que eu e você. Porque o que ele estava pedindo aqui era a sua independência. Ele queria a sua independência. Mas não só isso, ele queria viver sozinho. Ele não queria mais ter a presença da família perto, ele não queria ter mais a presença do pai, ele não queria ter mais ordem, ele não queria mais estar sob o jugo daquele que era o seu pai, da sua família, ele não queria. Então ele queria ser independente, ele queria parte dele, ele queria ir embora. Quando eu digo para você que eu e você somos essa pessoa, é porque lá atrás, a história vai falar que essa história da humanidade, Jesus estava querendo dizer para nós aqui. É a história da humanidade. Sabe por quê? Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ele pecou, o que aconteceu? Eles estavam ávidos para o conhecimento. Eles queriam fazer o que eles achavam certo. Porque naquela época, se você chegasse para Adão e Eva e falasse assim, é certo fazer isso ou aquilo, eles diriam assim, se o Senhor falar que é certo, é certo. Se o Senhor falar que está errado, é errado. Porque eles não tinham essa noção. O que Deus é que dava todas as respostas e as diretrizes para eles viverem. Mas, como eles estavam ávidos para o conhecimento, como eles queriam ter esse conhecimento do bem e do mal, e Deus proíbe eles de comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas aí então Eva começa a ouvir a voz, né, da serpente, e a serpente, olha, se você comer, você vai se tornar que nem Deus. Sabe o que ela está dizendo? Se você comer, você vai ser independente, você não vai precisar de Deus. E ela não só induziu Eva, mas Eva também induziu Adão, e os dois comeram, os dois pecaram. E aí Gênesis 3,15 mostra isso, que o pecado entrou na vida deles. Eu acho tão interessante que assim que o pecado entra na vida deles, eles fogem, eles se escondem. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, a humanidade então se torna querendo viver essa independência sem a vontade de Deus, sem ter aquele que orienta você, sem ter aquele que mostra o que é melhor. E a partir daí, sabe o que acontece? Entra para a história o pecado. Então entra depressão, entra medo, entra traição, entra mentira, entra discórdia, entra rancor, entra mágoa. As pessoas começam a viver o pecado. E aí você vê que na própria família de Adão e Eva, um filho mata o outro. O pecado era real, era presente. E aí você fala assim, o que eu tenho a ver com isso? A palavra de Deus vai mostrar em Romanos capítulo 5, verso 12, que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva.
Mas porque entrou através de Adão e Eva, também nos atingiu. Porque eles pecaram, nós também pecamos. E se você olhar toda a humanidade, ela já nasce pecadora por causa de Adão e Eva. Já tem nele a rebeldia, já tem nele o querer viver sozinho. Se você olhar uma criança no colo, ela se jogando para trás, querendo já que impor a sua vontade, você veja a rebeldia. Isso é pecado. E o pecado então está no meu coração, está no seu coração, e as pessoas que não se voltaram para Deus, estão exatamente como esse filho perdido, andando por caminhos longe de Deus, andando dissolutamente, vivendo de forma, sabe, sem questionar, sem pensar o que é certo, sem saber o que é o certo, o que é errado e fazendo o que acha certo. Acho tão interessante, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E você vê os governadores tentando fazer de tudo para tentar ajeitar as situações. Quantas leis nós temos? Quantas leis nós temos? A lei magna do nosso país, a Constituição, são formas que o governo tenta colocar para que a gente possa viver bem. Mas o pecado está dentro do coração do homem, a corrupção está dentro do coração do homem, a mentira está dentro do coração do homem, sabe, a soberba, a inveja. E aí então você vê que as pessoas sofrem, porque o pecado destrói eles. Se você olhar no texto, ele teve vontade de comer comida de porco. E quantas vezes você vê as pessoas fazendo coisas terríveis, coisas que, sabe, não é imaginável na cabeça de... Mas o povo faz, a ponto de matar, de roubar, sabe, de destruir, por causa do pecado. Então, quando a gente olha para o texto, Jesus está dizendo assim, ó, esse aqui, ó, esse filho perdido, é você. É você que está vivendo dissolutamente. É você que está vivendo, querendo a sua independência, querendo viver sem a vontade de Deus. É exatamente isso. Agora, o texto, ele vai mostrar que Deus nos quer de volta. Deus é aquele Pai amoroso que espera a nossa volta. Espera o nosso retorno. Eu queria ler um texto com você, que está lá no Salmo capítulo 80, verso 19. Não só o 19, mas o verso 3, o verso 7, vai dizer a mesma coisa. Ele fala assim, faze-nos voltar, Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Sabe, essa deve ser a nossa oração. A minha oração, a tua oração, para que os perdidos voltem para Deus, para que os seus filhos voltem para Deus, para que você volte para Deus. Reconheça os seus erros, suas falhas. Veja lá onde você caiu. Volte para Deus. Talvez você esteja vivendo essa situação. Sabe, casamento destruído, a família destruída. Sabe, o coração esfacelado, se sentindo sozinho, sozinha. Entenda, Deus quer que você volte, que você retorne, que você dependa dEle. Dependa dEle, como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Volte ao Senhor. Ó filho perdido. Esse é o desejo do Pai amoroso que é Deus para com a tua vida. Volte, retorne. Talvez você esteja vivendo uma vida terrível, terrível, de prostituição, de vícios, de pornografia. Volte ao Senhor. Volte. Reconheça a situação que você está vivendo. Reconheça a dificuldade que você está vivendo e volte ao Senhor. Segundo ponto que eu vejo nesse texto é que
O arrependimento nos traz para casa. O texto vai dizer que ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou e foi para o seu pai. Estando de longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e beijou e disse... E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui, irmãos, eu vejo 3 coisas que saltam aos meus olhos. A primeira é o arrependimento dele. O reconhecimento que ele está errado. É o arrependimento sincero do seu coração. A segunda coisa que eu vejo claro aqui no texto é que ele também reconhece que é melhor estar na casa do pai. A casa do pai é melhor do que onde ele estava vivendo. É muito melhor. Ele vai ter a segurança de estar com o pai. E ele fala assim: é melhor, nem que eu seja servo, eu vou estar feliz. Ele reconhece que estar com o pai, estar com Deus é melhor. E a terceira coisa que eu vejo é que ele reconhece não ser digno nem de ser chamado seu filho. Ele não se achou digno. São passos do nosso coração para a gente se envolver sinceramente com Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala de 2 tipos de arrependimento. Você pode ter um arrependimento que gera em você remorso, mas não arrependimento sincero. Por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o texto fala de Esaú. Esaú teve a bênção de ser primogênito. E Deus, iria abençoá-lo. Mas ele vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado. Ele não deu valor à bênção do Senhor. E aí o que acontece? O que acontece é que depois ele percebe o erro. Ele percebe o que ele tinha feito. E aí então, ele vai diante de Deus e ele chora. Ele chora, ele chora. Só que o texto fala que Deus não viu no coração dele arrependimento, mesmo que ele tenha dito com choro, com lágrimas. Irmãos, amigos, você que me escuta, arrependimento, ela é a base de toda mudança. Se não tiver mudança sincera, se não tiver arrependimento, não tem mudança sincera. Arrependimento é você reconhecer os erros, é você falar assim: eu não quero andar mais por esse caminho. Eu reconheço que eu estou me matando, eu estou me destruindo, eu estou destruindo a minha família, eu estou fazendo coisas terríveis, isso daí está me viciando, está tomando todo o meu ser. Eu não quero viver mais assim. Quando você coloca isso diante de Deus, isso é arrependimento. Isso é reconhecimento de eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso me convergir, mudar o meu caminho. Entenda, se você não arrepender, não tem mudança. Às vezes você vê em algumas situações, mães ensinando o filho: pede perdão, pede perdão. E a criança: me perdoa. Mas aquilo lá é só de boca para fora. Ela fez parte do processo. Ela deveria ensinar os filhos: olha, eu queria que você não só pedisse perdão, eu queria que você arrependesse sinceramente daquilo que você fez. Olha o que você fez com o seu irmão, olha o que você fez com a sua irmã, olha o que você fez com o seu pai. Arrependa-te sinceramente e não queira fazer de novo. Isso é arrependimento. Você vê um casal, às vezes acontece uma traição, e aí você vê que não há um arrependimento sincero. E quando não há um arrependimento sincero, a possibilidade de acontecer de novo é muito grande. Porque se há um arrependimento sincero, a pessoa vai chorar, ela vai falar assim: eu não quero fazer de novo. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu caí em si, sabe, da coisa terrível que eu fiz.
Eu reconheço isso. Isso, irmãos, isso é arrependimento. E quando isso acontece, gera em você mudança, gera em você transformação. Principalmente quando você caminha para o lado de Deus. Principalmente quando você fala assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou perdido. Eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço. Tem, pois, misericórdia de mim. Eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais andar dessa forma. Isso é arrependimento. Sabe, eu não sou digno. Eu reconhecer necessitado, reconhecer que não sou digno. Reconhecer que é melhor estar na presença do Pai. Melhor. Sabe por que eu digo isso? Porque quando isso acontece, a gente volta para a casa do Pai. Quando isso acontece, a gente retorna para a casa de Deus. Quando isso acontece, a gente quer estar na presença, celebrar, vir à igreja, cantar louvores. Quando isso acontece verdadeiramente, gera mudança na nossa vida. É o querer se envolver com a obra do Senhor, é o querer adorar, é o querer servir, eu quero ser servo, Senhor. Onde o Senhor quer colocar? Eu quero servir. Eu estou para servir. Esse é o sentimento, sabe, de gratidão a Deus, pelo perdão recebido. Irmãos, perdão é algo maravilhoso. E saiba você, o Pai está de braços abertos, esperando o seu reconhecimento, o seu arrependimento, o seu pedido de perdão. Deus quer perdoar você. Deus quer perdoar o seu pecado. Esse pecado que destrói famílias, destrói relacionamentos. Entenda que tudo que nos destrói hoje, o grande nome é pecado, que até a natureza geme por causa do pecado. Então, relembrando, Jesus está falando uma parábola, e Ele está dizendo assim: olha, você, filho perdido, todo filho perdido que reconhece os seus erros, suas falhas, volta, se arrependem, com certeza voltam para casa, porque Deus quer você junto deles. E é então, terceiro ponto, o Pai espera você de braços abertos para receber você. Eu queria ler com você o texto de 22 a 24, que diz assim: mas o Pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Você imagina a alegria de ser recebido por Deus? Você consegue imaginar a alegria de ser abraçado, acolhido? Porque é isso que Deus quer fazer com você. Deus está à espera, como aquele pai que fica olhando pela janela, procurando, não vê na hora que você retorne, que você reconheça os erros e falhas e voltem para o braço dele. Essa é a minha história, a tua história. Eu estou dizendo isso porque às vezes você fala assim: isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você sim, tem a ver comigo sim também. Porque eu e você somos pessoas que um dia estávamos longe de Deus, mas Deus quer que você volte assim como eu voltei. Deus sabe o seu valor e Ele quer que você retorne para os seus braços. E nesse dia, os braços do Pai, haverá festa. Sabe, Deus vai colocar um anel em seu dedo, Deus vai colocar sapatos em seus pés, Deus vai vestir você com roupas brancas. Deus vai cuidar de você. Não sofra longe de Deus. Não viva uma vida achando que o pecado traz prazeres. Pelo contrário, o pecado traz a morte, a destruição. Volte para os braços. Deus quer receber você, quer acolher você. Ele ama você. E como é bom ser aceito por Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom ter a certeza de vida eterna. Como é bom dizer: eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus,
Ele habita no meu coração. Eu entreguei minha vida a Ele. Como é bom ter essa certeza. E isso deve ser realidade na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deve ser algo que você possa dizer. Eu sei que muitos não entenderão, muitos não compreenderão. Mas eu queria dizer para você, presta atenção. Deus espera você de braços abertos. Ele quer você perto dEle. Ele quer você junto dEle. Ele ama você. Ele ama você. Sabe, eu acho lindo um convite que Jesus faz. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Ele vai dizer assim: venham a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus está convidando você para voltar para Ele, para vir para Ele. Se você está longe de Deus, hoje é o dia de você retornar, de vocês se abraçar com Deus de novo. Hoje é o momento que Deus está chamando você, chamando o seu nome, chamando para que você volte, retorne. Mais que isso, para que você retorne à sua família, para que você retorne à casa do Pai, que você retorne com a sua esposa, que você retorne, sabe, com o seu filho, com a sua filha, que você retorne com os seus amigos. Ou seja, limpe esse teu coração e permita que Deus possa trabalhar nele poderosamente. Tire a rebeldia, o ranço. Deus quer receber você de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo, o pai do filho perdido. Ele quer receber você. Como eu disse, alguns não entenderão, mas Deus quer você. Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Quando eu digo que alguns não entenderão, e aí eu encerro com esse ponto, muitos não entenderão essa alegria de ver você voltando para casa, essa alegria de ver você voltando de novo, essa alegria maravilhosa. Alguns não compreenderão, assim como o irmão dele mesmo não compreendeu. Sabe qual é o exemplo aqui desse irmão? Pessoas que já conhecem a Deus, que estão diante do Senhor, pessoas que já estão vivendo na igreja, irmãos em Cristo, que não entenderam ainda a alegria de ver um convertido vindo a Deus. Ele não compreendeu. O filho estava morto e ele estava preocupado com os valores que ele tinha gastado. Ele não entendeu o valor da vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E eu queria que você compreendesse isso, reconhecesse isso diante do Senhor. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro e você vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o convite que o Senhor nos dá nesse momento para você. Olha, Ele quer se alegrar. Eu quero se alegrar com o seu retorno, com a sua volta para o Senhor. Eu quero festejar com você o seu retorno, a sua volta. Não endureça o vosso coração. Sabe que a Bíblia fala? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se hoje você compreendeu que você está perdido, que está comendo coisas horríveis, fazendo coisas horríveis, e se hoje você caiu em si e se arrependeu, e você quer voltar para o Pai, eu quero dizer para você, Deus está de braços abertos para você. E hoje vai ter festa, em nome de Jesus, vai ter festa no céu. Festa por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus mostra que eu não tenho o direito de julgar você, de mostrar os seus erros, as suas falhas. Deus só tem esse direito. E nós vivemos no período da graça. Deus está de braços abertos para que você retorne, para que você seja acolhido por Ele. Seja acolhido por Ele. Essa é a alegria do Senhor, de quando alguém se volta para Ele, porque você que está morto,
Deus pode dar vida a você. E vida com abundância. Com abundância. Em nome de Jesus, faça isso hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? Queria orar com você. Pai, nós queremos nessa hora, ó Deus santo e amado, que se há alguém que compreendeu essa palavra nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, que hoje seja a oportunidade. Por isso eu clamo por essas vidas, que eles possam orar comigo desta forma. Pai, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu estou perdido, e eu caí em si, Senhor, me arrependo, e quero nessa hora que o Senhor me receba, me acolha, me abrace, derrama sobre mim o Teu Espírito, derrama, Senhor Deus, da Tua salvação, derrama, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua bondade, faz de mim nova criatura, cele-me com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, faça isso, Deus santo e amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, salvá-los, é a minha oração, Pai, cuide-os, proteja, sê com eles, é a minha oração no nome santo e poderoso de Jesus, é a minha oração, Pai Celeste, amém. Abençoe, Senhor Deus, essas pessoas que oraram comigo nesse momento, que eles possam ser mudados, restaurados, cuidados pelo Senhor. E mais uma vez digo, se você está no time daquele irmão que não compreendeu ainda o valor de uma vida, busque compreender o valor de uma vida, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Deus nos abençoe. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer da Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pastor, toca a palavra. Vamos lá, encerrando, agradecendo a Deus esse momento tão ímpar da igreja, de adoração, de louvor ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos do Senhor durante essa semana, pelos seus cuidados. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de poder te servir, te adorar. Eu quero clamar a sua bênção, Senhor Deus, sobre a família de cada um que esteve conosco nessa noite, que o Senhor derrame da tua graça, da tua bondade. Peço, Senhor Deus, por aqueles que, mais uma vez, Senhor Deus, por aqueles que compreenderam a mensagem e fizeram uma aliança com o Senhor nessa noite. O Senhor continue a sustentar os seus corações e que se sintam acolhidos por Deus, se sintam, Senhor Deus, abraçados por Deus, abraçados pelo Pai. É a minha oração, Pai Celeste, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tu és Senhor, Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Em Ti eu quero estar na casa do Pai, comer da Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti.